Seja muito bem-vindo ao Terapeuta Raiz. Aqui eu falo sobre os conflitos emocionais que estão na raiz das enfermidades dos seus pacientes. Eu sou Cris Bock e hoje nós vamos falar sobre a dermatite de contato, que também é chamada de alergia de pele, né? É uma alergia muito comum, é um evento bastante comum. E eu vou iniciar então falando sobre o que é a dermatite de contato, né? Como que ela ocorre. Então, a dermatite de contato, ela é uma alergia de pele que acontece toda vez que a pessoa entra em contato com alguma determinada substância que sensibiliza, né, ou é irritante para ela. Pode ser aguda ou pode ser crônica. E esse tipo de dermatite vai ocorrer somente em pessoas previamente sensibilizadas, ou seja, pessoas que já tiveram contato com aquela substância anteriormente. Então, a primeira vez ela vai ter aguda, e aí depois, se ela ficar tendo, né, repetidas vezes, ela se cronifica. Porque a partir daquele momento, aí iniciou a alergia dela. Então, o contato com essa substância, né, toda vez que ela tiver contato com aquela substância, vai ocorrer ali o processo da dermatite novamente. Por isso que ela se torna crônica. É uma característica, né, das enfermidades que são recidivas. E como que é feito normalmente o tratamento? Medicamentos, né, de uso tópicos, né, pomadas, e também antialérgicos. Mas não é uma cura, porque se a pessoa voltar a ter contato com aquilo que é a questão da alergia dela, com aquela substância, ela vai ter novamente. Então, ou seja, ela faz um tratamento e ela tenta não ter mais contato com aquela substância. Então, não é uma cura, porque se ela tivesse tido uma cura, mesmo que ela entrasse em contato com aquela substância novamente, ela não teria mais a alergia, certo? Então, como que nós vemos, de acordo com a nova medicina germânica e com a neuropositivação, as dermatites de contato? Então, a dermatite de contato, ela é um programa especial e biológico que está em suspensão, vamos dizer assim. A dermatite de contato representa quase 90% do total das dermatites. E os alergênicos mais comuns são os produtos de limpeza. Gente, não liga que meu cachorro tá tossindo, tá? Produtos de limpeza, detergente, sabão, sabonete, que boa, né? Que a gente chama aqui no sul de que boa, água sanitária. Vários produtos de limpeza. Tem também os cosméticos, produtos de beleza, né? Também. Base, pó, sombra, shampoo, tintura, enfim. Hoje em dia é muito comum nós estarmos em contato com todos esses produtos, né? E muitos produtos, protetor solar, hidratante, perfume. E aí também tem outros, por exemplo, pólen, poeira, mofo, metais, né? Brinco, pulseira, enfim. Pode ser inúmeros e inúmeras substâncias. Um cheiro, uma fumaça de cigarro, fumaça de escapamento do carro, enfim. Tem crianças também que têm alergia de fralda, daqueles lencinhos, né, aquelas toalhas umedecidas que a gente usa para limpar o bumbum. Enfim, existem muitos e muitos alergênicos aí no mercado, né, para todo tipo. E também o número de pessoas com dermatite de contato aumenta à medida que nós aumentamos o uso de produtos que estão, esses que eu acabei de listar. Mas o que é, então, essa raiz emocional da dermatite? Toda doença é um programa especial e biológico. Então, nesse caso, seria um programa especial e biológico em suspensão, que está sendo ativado por um trilho de conflito. Calma, 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 que eu vou explicar direitinho o que é tudo isso, tá? Todo programa especial e biológico, ele se inicia em um evento. É necessário que tenha um evento. Para a nova medicina germânica, né, de acordo com as descobertas do Dr. Hug, esse evento ele vai dar origem, né, a todos os programas biológicos, ou seja, a todas as chamadas doenças. É que nós que temos conhecimento da nova medicina germânica, nós não chamamos de doenças, e sim de programas biológicos. Então, existe um evento conflituoso que tem determinada característica que vai dar origem ao programa biológico. E como que é esse evento, né? Esse evento, ele é um evento que precisa ter três características: agudo, inesperado
e sentido sozinho. E na nova medicina germânica nós chamamos ele de DHS, ou seja, aquele conflito, aquele evento. Então, esse evento conflituoso, ele me causou o conflito naquele momento que eu fiquei estressada e aí eu entro na primeira fase desse programa biológico, né? A partir do conflito eu entro na primeira fase do programa biológico. E quando acontece esse evento conflituoso, eu posso estar naquele momento do estresse em contato com várias e várias substâncias das quais eu falei ali em cima, certo? Então, é essa que é a questão. Nós iniciamos numa fase ativa, que é a fase de luta e fuga do estresse, não temos ali muitos sintomas naquela fase, e ficamos um tempo naquela primeira fase, um tempo curto, e um pouco depois nós passamos para outra fase, que é a fase PCL, que é onde começa, né, a coceira, escamar, enfim, e que a gente se dá conta que está lá com a dermatite. O programa biológico é feito para a gente passar e sair dele ali espontaneamente. Então, o programa biológico, ele tem essa característica. Ele pode durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, poucas horas, ou ele pode durar a vida toda. Depende muito do tempo que a pessoa vai levar para ela conseguir resolver aquela questão. Então, vai depender do quê? Vai depender da pessoa. O programa biológico, ele não tem querer, sabe? Eu não quero. Não é o programa biológico que manda quanto tempo ele vai ficar lá para ficar prejudicando a pessoa. Então, é a pessoa que escolhe quanto tempo ela vai permanecer. Então, é por isso que esse evento, que a gente chama de DHS, é necessário para quê? Por que o nosso cérebro faz isso? Para dar condições da pessoa resolver aquele evento. Então, é um tempo que eu preciso para resolver isso. Agora, quanto tempo você precisa para resolver aquele problema, aquele evento que aconteceu? Eu preciso de 1 dia, 2 dias, 1 ano? Tem pessoas que ficam presas naquele processo e ela precisa de muito mais tempo, porque ela sentiu de uma forma muito mais profunda, muito mais aguda. Então, a dermatite, ela é um programa biológico em suspensão por que em suspensão? Porque ele não foi totalmente resolvido. Então, ele vai e volta, vai e volta. Então, nós chamamos isso de trilho de conflito. Né? Então, esses programas biológicos que têm recorrência. Então, existe um trilho de conflito nesse programa que não está resolvido. Eu posso ter resolvido talvez uma boa parte daquele conflito, mas ficou ali um trilho não resolvido. E o que significa esse trilho? Significa que eu estou lá vivendo a minha vida normal. Aí acontece o evento. Aconteceu esse evento, eu entrei na primeira fase, fui para a primeira fase, que vamos nomear, né? A fase ativa, que é uma fase ativa. Fase que eu estou no processo de luta e fuga, um processo de estresse. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o meu sistema nervoso, ele está atuando. E quer dizer que se o meu sistema nervoso simpático atua na fase ativa, a pessoa tem um aumento da adrenalina, ela tem um aumento da pressão arterial, ela tem aumento da glicemia, diminui as horas de sono, a pessoa fica com insônia nessa primeira fase, ela come menos, faz menos cocô, né? Porque assim, se a pessoa tá em luta ou fuga, ela vai beber menos água, ela vai fazer menos xixi. Por quê? Porque ela não pode parar o processo de luta ou fuga para fazer essas necessidades fisiológicas dela. De acordo com ali a percepção do cérebro dela, ela está em perigo. Então não dá tempo dela falar, espera aí que eu vou parar e vou fazer xixi, espera aí que eu vou comer, espera aí que eu vou dormir. Não, é um processo em que a pessoa está lutando ou fugindo. Então não dá tempo. E o predador, né, o predador, como se fosse o predador ali na natureza, é o conflito, é o evento. Então, esse predador, ele está presente o tempo todo. A pessoa fica lembrando, a pessoa fica ali revivendo em flashes aquele conflito que aconteceu e a pessoa não tem tempo de fazer nada daquilo porque o predador, ele está ali presente. A pessoa está lembrando o tempo todo daquele evento. Quando
Quando ela sente que aquilo passa, que ela não está mais em perigo, quando o cérebro dela sente, percebe, aí ela vai entrar na fase PCL. Então, quando ela entra na fase PCL, é que vem os sintomas. Essa fase PCL daí é o sistema nervoso parasimpático. Quando nós usamos um medicamento antialérgico, eles são medicamentos simpáticos e por isso que eles resolvem o problema ali no momento. Então, no caso da dermatite de contato, ele resolve, por quê? Porque ele eleva aquela curva do programa biológico, ajudando o programa biológico a passar de fase, digamos assim, e ir para a fase de cura, que é a fase de cicatrização. Então, essa fase de cura, que é a terceira fase, né, a fase PCLB, é conhecida como um processo em que elimina os líquidos. Todo o xixi que ela não fez lá quando ela estava na fase ativa de luta e fuga, ela vai fazer agora, vai eliminar todos os líquidos, né? Vai ali suar bastante. Depois da pessoa ter passado por todo esse processo, teoricamente, acabou o programa biológico da dermatite, certo? E ela teria que viver a vida dela tranquilamente. Mas até quando? Até ela entrar em contato de novo com aquela determinada substância que gerou o trilho de conflito. Por quê? Porque depois ela esquece daquele evento conflitivo, que é o DHS, ela não lembra mais. E quando que ela vai lembrar? Ela só vai lembrar quando ela entrar novamente em contato com aquela substância que estava presente ali no momento do conflito e surgir de novo a dermatite. Então, esses alergênicos, que são aquelas substâncias, eles são os trilhos. É como se ele avisasse para o nosso cérebro, como se ele relembrasse: olha, eu estou em perigo. Porque quando eu estava em perigo lá atrás, estava em contato com essa substância, uma vez que a substância entrou em contato com a sua pele de novo, o cérebro emite um alerta: perigo, 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 porque o cérebro gravou aquilo como sendo algo perigoso, tá? Então, o trilho do conflito é isso. Quando nós temos um evento conflituoso, nesse momento, o nosso sistema simpático está no processo de luta e fuga. E esse processo de luta e fuga, ele é um processo instintivo. É o nosso instinto de sobrevivência. Então, todos os nossos sentidos, eles vão ficar aguçados. Por quê? Porque os órgãos de sentido, eles vão nos ajudar na nossa sobrevivência. Então, de repente, eu preciso enxergar melhor para encontrar uma saída através daquilo que eu vejo. Então, eu preciso ouvir melhor, preciso sentir mais cheiro, né? Paladar, enfim, eu preciso encontrar uma saída. Então, os órgãos, eles ficam muito mais aguçados. Então, eles chegam assim ao máximo da sua potência, da sensação. E eles percebem tudo que está à nossa volta, tudo que está em contato com a nossa pele, todo o cheiro que está no ar, os barulhos, uma música. Então, assim, vamos dizer que aquele dia que aconteceu o evento conflitivo, eu estava com um protetor solar no meu rosto. A pele, ela está sentindo o protetor solar. Então, no momento do evento, do DHS, ele vai linkar tudo que esteja ali em contato com o seu corpo, tá? Então, é algo que está no seu corpo, é tudo aquilo que estava em contato com você naquele momento em que você sofreu o conflito, sofreu o evento. E aí o cérebro vai emitir um alerta: opa, isso aqui é perigoso. E toda vez que você passar aquele protetor solar, aquela base ou aquele batom, o seu cérebro vai emitir aquele alerta. Então, você vai lembrar, o seu cérebro vai dizer: opa, eu preciso entrar em processo de luta e fuga, e por isso que você vai ter uma alergia novamente. Umas horas depois daquele contato, né? Quantas horas? Vai depender de cada pessoa. Vai depender do grau da sensibilidade, vai depender do grau do conflito que aconteceu quando você estava lá em contato com a substância. Enfim, vai depender de várias e várias situações. Então, como que funciona, né, esse programa da dermatite de contato? A primeira coisa que a gente sempre precisa pensar é que aquela pessoa não resolveu, aquele paciente não resolveu por completo. Ele resolveu uma parte, mas ele não resolveu por completo, porque ficou aí um gatilho. Então, assim, a pessoa não pode entrar em contato com aquele alergênico.
porque não está totalmente resolvido. Se ela não entrar em contato, a vida dela vai seguir normalmente, mas entrou em contato, vai ocorrer a releitura do conflito. E quem faz tudo isso é o danadinho do nosso cérebro, né? Porque ele registra tudo, e principalmente aquilo que está relacionado com o nosso instinto de sobrevivência. Ele guarda aquela informação, porque aquela informação nos colocou em perigo. Por quê? Porque o cérebro, ele está lá para nos manter vivos. Não importa como. Está vivo, ele está cumprindo a missão dele. Então, o cérebro tem a missão de manter a pessoa viva. E se a gente não tivesse essa inteligência, o que seria de nós? Sem esse instinto de sobrevivência, né? É uma inteligência para a gente construir essa defesa. Porque pensa, né? Coitadinho de nós, seres humanos, na natureza, nós precisamos ter um instinto de defesa. E é o nosso cérebro que faz isso. Ele tem a função de nos manter vivos, né? Então, a qualquer custo. Então, qualquer coisa que tenha colocado, que ele sinta que tenha colocado a nossa sobrevivência em risco, ele vai gravar, ele vai registrar como algo perigoso. E o que comanda que vai ser perigoso ou não? Quem determina isso não é o cérebro, é a percepção da pessoa. Porque eu posso sentir um evento em que eu acho assim, para mim isso não foi nada de grave. Agora, para uma outra pessoa que tem uma percepção diferente, ela vai dizer assim, nossa, eu fiquei com muito medo, para mim isso foi terrível. Aí o outro fala assim, mas para mim não foi nada. Para mim isso foi algo enorme, foi grande. Então, tudo isso depende da percepção da pessoa que sofre o evento. Esse programa biológico de suspensão, ele vai manter a pessoa ali refém. Ela vai ficar num estado de espera, digamos assim. Por que é um estado de espera, né? Aí você deve estar pensando, esperando o quê? Esperando uma resolução completa daquele programa biológico. Então, o cérebro, ele está lá e por isso ele te dá esse tempo. Ele dá aquele tempo para você resolver o programa biológico, para você resolver o evento, para você compreender, para você entender, mas você precisa resolver e não esquecer. Esquecer não é resolver, tá? Então a pessoa acaba esquecendo e quando ela entra em contato com aquele produto que estava presente aí no momento do DHS, como ainda não está resolvido o conflito, o cérebro faz a releitura e volta para a fase ativa. E aí aparece a dermatite na pessoa novamente. Quais as características do programa biológico da dermatite de contato? Então, as características vai depender do tecido embrionário que está envolvido naquele programa. E o tecido que está envolvido, no caso da dermatite de contato, é o tecido da ectoderme. Quando a nossa ectoderme, que é a nossa pele, né, ela está íntegra, nós vamos ter uma barreira de proteção. Então, é realmente uma barreira de queratina, né? Então, assim, vários produtos vão tocar aqui e não vai acontecer nada. Vai ter uma base, vai ter um perfume, um produto de limpeza, mas como a minha barreira está íntegra, a minha pele vai continuar ali. Por quê? Porque eu não tive nenhum conflito de contato. Então, a minha barreira ela está intacta. Quando vai encostar ali algum produto, quando eu já tive algum contato anterior com ele, e o meu cérebro marcou aquele contato daquele produto como sendo algo perigoso, é como se aquela barreira de proteção se desmanchasse. Por quê? Porque foi um contato que eu perdi a proteção. Foi um contato que representa um perigo para mim. E o cérebro, ele lembra, ele guarda aquela informação daquele produto que entrou em contato e que representa um perigo, tá? Então, é isso que acontece. O conflito da ectoderme, que é o programa especial e biológico, que é a razão emocional por trás da dermatite de contato, é um contato indesejado ou uma separação indesejada, tá? Então, a gente chama de contato ou separação indesejada. Nesse caso da dermatite, é um contato, algum contato ali
indesejado. Então, por exemplo, assim, uma criança presencia uma briga dos pais. Ali naquele momento, a criança sente como se os pais fossem se separar. E não é desejável que os pais se separem. Então, a briga dos pais representa para ela muita tristeza. Então, vai caracterizar um evento com as características agudo, inesperado e sentido sozinho. A criança não está esperando que do nada os pais comecem a brigar. Não, acontece de repente. Então, essa é uma característica do evento conflitivo. Ele é inesperado, pega a pessoa de surpresa. Agudo, inesperado e sentido sozinho, porque aquela dor ela não consegue compartilhar. Pelo menos da forma que ela sentiu. Então, naquele momento em que a criança sofre aquele conflito, aquele evento da separação indesejada, e ela está em contato com um lencinho umedecido, uma fralda, alguma substância, vai manifestar ali uma alergia. Vamos dizer, por exemplo, que eu estou com um protetor solar aqui na minha pele, tá? É o que tem por primeiro na minha pele. Aí um bandido, ele encostou aqui e aquele toque dele me deu um pavor. Pensa, o bandido chegou de repente e ele foi tampar sua boca, ele encostou aqui. Mas o que está primeiro na sua pele? Antes da mão dele. É o protetor solar, certo? É o que está em contato direto com a sua pele, antes da mão. Então, o seu cérebro vai guardar a informação do protetor solar. Ele representa o perigo. Porque ele estava ali, naquele momento em que o ladrão colocou a mão em você, pegou aquele choque, ficou desesperada, a sua vida estava ameaçada. Porque quando chega um bandido, você pode estar com várias substâncias na mão. Você está lá, por exemplo, limpando a casa, você não vai dizer para ele assim, ah, peraí só um pouquinho, deixa eu lavar minha mão antes de você, né, me assaltar, porque eu não quero ter uma dermatite. Não, não dá tempo. Então, você vai ali do jeito que você está, com a água sanitária e tudo. Então, todas as vezes que você encostou naquele produto, o seu cérebro marcou aquele protetor solar ou aquele produto de limpeza como sendo algo perigoso. E você passa novamente, ele faz pam, dá um estalo no seu cérebro. Esse é o evento, essa é a característica, né? Então, é um pouco complicado, não complicado, mas complexo da gente encontrar, porque são diversas e diversas substâncias que estavam ali em contato naquele momento. Outra coisa, por exemplo, que pode dar um evento desse, a pessoa tá lá no sofá, deitada, tranquila, de repente, quando ela olha, uma barata subindo na perna dela. E a pessoa tem pavor de barata. Aí a pessoa entra em pânico. Para o cérebro, é um contato indesejado. Então, pode sim, dependendo da percepção da pessoa, como eu falei antes, que depende muito da pessoa, ela pode ter sim um conflito e entrar em desespero e ter uma dermatite, tá? Então, como que nós vamos fazer aí para resolver o caso do paciente? Primeiro de tudo, vamos encontrar o evento. Por quê? Porque precisamos encontrar esse evento para começar a resolver. Então, nós vamos perguntar para a pessoa: quando começou, desde quando que você teve a dermatite pela primeira vez? Né? E aí a pessoa fala: ah, então foi em tal data. Então, o evento está ali um pouco antes daquela data. Porque na fase ativa ela não vai ter sintoma nenhum, não acontece nada, e logo que ela vai para a fase BCL, começa a aparecer lá o prurido, a coceira e tudo mais. E por que você sabe por que coça? Coçar é uma forma de você limpar aquele contato indesejado. Você está raspando, você quer arrancar da sua pele aquele contato indesejado. Então, a coceira ela vem como uma resposta para limpar aquilo. E ela faz parte do programa biológico, tá? Encontramos o evento, agora nós precisamos lembrar do trilho de conflito, ou seja, daquela substância e procurar entender o que você estava usando naquele dia, ou que você estava em contato, de que de alguma forma encostou ali na sua pele naquele momento do evento, naquele momento do conflito. E nós, terapeutas, vamos conduzir essa pessoa para se lembrar. É ali um trabalho de detetive mesmo. Mas na formação de neuropositivador, nós temos várias técnicas para fazer ali com a pessoa, aquela linha do tempo,
para a pessoa encontrar o evento. Por quê? Porque está tudo registrado lá no cérebro dela, tá? Nós só precisamos dar aquele start, construir com a pessoa aquela linha do tempo para que ela volte lá, para que ela lembre do que aconteceu e para que ela vá entendendo o motivo de aquilo representar para ela um perigo. E aí sim, uma vez que a gente encontra o conflito, o evento, a gente entende o porquê aquela substância estava presente ali, aí a gente faz a ressignificação daquele evento. Nós podemos fazer também, se for presencialmente, nós podemos colocar os ímãs, equilibrar o canto e fazer a declaração, a frase, ou se for online, nós fazemos a frase sem os ímãs, que funciona da mesma forma e resolve do mesmo jeito. Tá bom? Então, essas aí são as características do programa biológico da dermatite de contato. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida que você tenha a respeito desse assunto, coloca aqui embaixo. Sugestões de temas para eu falar nos próximos vídeos também. Qual enfermidade que você quer saber, a raiz emocional? Coloca aqui, escreve aqui embaixo também para mim. Compartilha esse vídeo também para ajudar mais terapeutas aí a ajudarem os seus pacientes. E muito obrigada pela presença de todos vocês. Gratidão e um grande abraço. Até o próximo vídeo.